Jesus. Amém. Glorificado seja o nome do Santo Deus, pela sua bondade, pela sua graça, pelo seu perdão, pelo sangue derramado na cruz, pela bondade do Senhor, pelo ar que respiramos, por cada batida do nosso coração, por cada dia que nós acordamos com vida, pelos livramentos, pelo sustento, pelo alimento. Afinal de contas, o nosso Deus não é apenas o nosso Criador, mas Ele também é o nosso sustentador. Aleluia. É Ele que nos sustenta, que nos alimenta. E se nós estamos reunidos aqui nesta noite, é porque até aqui tem nos ajudado o Senhor. Aleluia. É por isso que Ele é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Eu quero expressar a minha gratidão a Deus pela oportunidade de estar nesta gloriosa igreja. Afinal de contas, esta igreja faz parte da nossa trajetória, da nossa vida. Quanto vocês são importantes para nós. Pastor Guilherme, pastora Márcia, esse casal de Deus, sou muito grato pela vida desses amigos, desses irmãos. Pastor Marcos, que Deus abençoe. Irmã Patrícia, Deus abençoe. Eu vi ali também o irmão Hamilton, que Deus abençoe grandemente. Enfim, tantos amigos, tantos servos de Deus que aqui estão. Minha esposa Thaís, muito obrigado mais uma vez por estar ao meu lado. E também todos os amigos e servos do Senhor. Irmã Marina, glória a Deus pela sua vida. Quantos querem ouvir a poderosa palavra do Senhor? Aleluia! Então, por gentileza, abra a sua Bíblia no Salmos de número 91 e o verso de número 3. Salmos de número 91 e o verso de número 3. Aleluia. Fala conosco, Espírito de Deus. Somos totalmente dependentes da Tua graça, da Tua misericórdia. Que Deus venha ministrar em cada coração, e cada coração aqui saia daqui fortalecido, em nome de Jesus. Salmos de número 91 e o verso 3, apenas a parte A deste versículo diz assim: porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro. Até aqui, amada igreja, sente-se por gentileza. Aleluia. Irmãos, nesta breve leitura, nós vamos identificar 3 elementos: o laço, o passarinheiro e aquele que livra. E nesta noite nós analisaremos juntos quem é o caçador, qual é o seu laço e quem é aquele que livra. Tudo nos leva a crer que o caçador aqui representa o diabo, o adversário, o inimigo das nossas almas. A Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 3 e o versículo de número 7: tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afrontas e no laço do diabo. Em Efésios capítulo 6 e o versículo de número 11, a Bíblia diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então a Bíblia está nos dizendo que o diabo cria laços, que o diabo faz armadilhas, que o diabo cria alçapões, ciladas. E o objetivo do passarinheiro é este: é aprisionar, é impedir o voo, é tirar a liberdade, é tirar a sua trajetória.
Um pássaro aprisionado, ele pode até cantar, mas agora ele vai cantar apenas para aquele que o capturou. Um pássaro aprisionado, ele não fará mais voos longos, distantes. Agora o seu recinto será muito mais limitado. E no máximo, ele vai dar alguns pulos. Mas para um passarinheiro ter êxito, é necessário laços. E o laço aqui está falando de armadilhas, de ciladas, de arapucas, de alçapões. Então existem várias formas de criar um laço. Mas aqui, especificamente, o passarinheiro, ele armava o laço com os seus nós, e no meio do laço, ele colocava alguns alimentos para atrair o pássaro para o meio do laço. Então ele colocava aqui frutos, grãos, albistes. E o interessante, irmãos, que pesquisando esta mensagem eu descobri que para cada espécie de pássaro existe um alimento diferente. Então, para alguns pássaros, o caçador vai colocar alguns grãos. Para outros pássaros, a forma de atrair o pássaro para o laço vai ser uma fruta, um albiste. Para cada espécie de pássaro, a forma de atrair será diferente. E assim age o diabo contra a humanidade. Para algumas pessoas, o que ele vai colocar no meio do laço são as drogas, são as bebidas, são as festas, são as noitadas. Mas para alguns isso não será atraente. Então ele vai utilizar outro tipo de isca. Ele vai colocar o poder, os aplausos, os holofotes, a fama, o status. Para outros isso também não será interessante. Então ele vai colocar a avareza, a ganância, a forma ilícita de adquirir bens. Para outros, a estratégia será outra. Ele vai colocar ali a prostituição, a lascívia, a fornicação, o adultério, a pornografia. Da mesma forma como cada espécie de pássaro será atraído para o laço, da mesma forma, cada ser humano, o diabo utilizará uma isca diferente. Mas, irmãos, o passarinheiro, ele armava o laço, colocava os alimentos no meio do laço, e ele ficava segurando a ponta da corda numa certa distância. Para quê? Para que ele ficasse analisando, espiando. Ele ficava à espreita, escondido. E assim que o pássaro, ele pousa no meio do laço, o passarinheiro não puxa imediatamente a ponta do laço. Não. Por quê? Porque assim que o pássaro desce no meio do laço, o pássaro está em estado de alerta. Então o pássaro está vigilante. Primeiro ele desce no meio do laço, e ele começa a dar algumas bicadas no alimento, e começa a olhar em derredor. Ele começa a dar umas bicadas e fica olhando em sua volta. Mas na medida que o pássaro vai se alimentando, esse estado de alerta vai diminuindo. Então ele vai se alimentando e ele fica tão intertido com o alimento, ele fica tão distraído se alimentando, que há um momento que ele já nem vigia mais, ele apenas se alimenta. E quando o pássaro está comendo sossegado, tranquilo, quando ele jamais imagina que ele vai ser aprisionado, de uma forma brusca, ríspida, violenta, o caçador puxa a ponta daquele laço, aprisionando as pernas do pássaro. A Bíblia diz, em Tiago capítulo 5 e o versículo de número 8, vigiai e sede sóbrios, porque o diabo, vosso adversário, anda bramando como leão em derredor, buscando a quem possa tragar.
Em Mateus capítulo 25 e o versículo 41, Jesus diz: vigiai e orai, para que você não caia em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A Bíblia também diz em Provérbios capítulo 7 e o versículo 23, como a ave que se apressa para o laço e não sabe que o laço está ali contra a sua própria vida. Uma outra forma de capturar um pássaro é utilizar o alçapão. O que é o alçapão? É uma caixa, é uma gaiola com um sistema de travas e gatilhos, que assim que o pássaro pousa numa haste ou na plataforma, o peso do pássaro destrava aquele gatilho, descendo um tampão sobre ele, aprisionando. Observe que é o próprio peso do pássaro que faz ele ser aprisionado. Sabe o que eu aprendo com isso? Que da mesma forma como o próprio peso do pássaro faz ele ficar preso, é a própria ambição do ser humano, é a própria concupiscência, é o próprio desejo carnal, as suas compulsões, as suas más vontades que faz ele ser aprisionado. E aí a gente começa a entender o que diz a Bíblia em Tiago capítulo 1 e o versículo de número 14, quando a Bíblia diz assim: cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Eu vou tentar aqui simplificar, em outras versões fala assim: cada um é tentado quando seduzido pelos seus próprios maus desejos. Ou seja, é a própria vontade de pecar que deixa o ser humano aprisionado. Uma outra forma de capturar um pássaro, e essa daqui eu já acompanhei, isso aqui é interessante, é colocar uma gaiola com um pássaro que já está preso, e do lado desta gaiola deixar uma armadilha chamada açaprã. Então aquele pássaro que está aprisionado, com o seu cântico, com o seu canto, ele vai atrair outros pássaros que estão livres para dentro daquela gaiola. E você já observou que quem está preso sempre está chamando quem está livre para ficar preso também? Você já observou que quem está envolvido nas drogas sempre acaba chamando outros para se envolver com isso também? Você já observou que quem leva uma vida promíscua, uma vida devassa, sempre está chamando outros para levar esse estilo de vida também? Você já observou que quem está envolvido em corrupção sempre está chamando outros para se corromper também? É desta forma. Mas em nome de Jesus, meu irmão e minha irmã, o Espírito Santo te dará discernimento, o Espírito Santo vai te revelar, para que você não caia nesses laços, para que você não seja seduzido por estas iscas, e para que você tenha uma vida em liberdade em Cristo Jesus. Sabe o que eu descobri, pastor Guilherme? Que existem alguns pássaros que eles nunca caem em ciladas. Existem alguns pássaros que eles não caem em laço. Por quê? Porque estes pássaros, eles só se alimentam com os frutos que estão nas copas das árvores. Estes pássaros, eles só se alimentam com o fruto que está ligado com a árvore, que tem vida, que tem seiva. Você nunca vai ver estes pássaros se alimentando com os frutos que estão no chão, que estão apodrecendo, que já está cheio de verme, cheio de bicho. Não, ele só se alimenta com alimentos que estão ligados à árvore. Sabe o que eu quero te dizer? Que, irmãos,
o que Deus tem para você é alimento que vem do alto. O que Deus tem para a tua vida é alimento que vem de cima. O que Deus tem para você é alimento que tem vida. E esse é o problema, irmãos. Quando nós deixamos de comer coisas do alto para ficarmos comendo coisas deste mundo. Quando aquilo que vem de cima, que tem vida, não nos atrai mais, e nós comemos a ficar aciscando essas coisas que estão no mundo, essas coisas que são de baixo, essas coisas que estão podres, essas coisas que são terrenas. É por isso que a Bíblia diz em Colossenses capítulo 3 e o versículo de número 2: pensai nas coisas que são de cima, não nas coisas que são da terra. Deus te trouxe aqui nesta noite para te dizer: enquanto você está sobrevoando ambientes sobrenaturais, enquanto você está voando em ambientes celestiais, não há laço contra a tua vida, não há armadilha que te prenda. Mas toma cuidado, quando você se alimenta com as coisas que são da terra, ali há um laço contra a minha e contra a tua vida também. Quantos estão entendendo a poderosa palavra de Deus? Glória a Deus. Mas irmãos, isso aqui que eu vou falar eu também acompanhei. Eu tinha um tio que ele caçava pássaros, e é interessante que quando ele pegava um pássaro, ele colocava este pássaro dentro de um viveiro. E ali, quando o pássaro está dentro do viveiro, ou de uma gaiola um pouco maior, ele está muito arisco, ele está nervoso, o pássaro está agitado. E eu lembro que quando eu era pequeno eu ficava olhando, achava impressionante que o pássaro, que assim que entrou no viveiro, ele entrava em luta com outros pássaros que estavam lá dentro. Então eles se feriam, eles se bicavam, eles estavam extremamente arisco. Sabe o que eu entendo com isso? Que quando o ser humano começa a se bicar com outro ser humano, é porque ambos já estão presos numa gaiola. Quando o ser humano começa a ciscar demais, estar muito arisco, quando fulano fala mal de Beltrano, e Beltrano não suporta ou afronta e já também fala mal de Beltrano, é porque os dois estão presos. Quando o A está contra o lado B, contra o lado B, contra o lado A, quando um está ferindo o outro, prejudicando o outro, falando mal do outro, caluniando, difamando o outro, é porque os dois já estão aprisionados. Mas em nome de Jesus, que o Espírito Santo venha trabalhar no nosso coração, que a gente pare de ferir uns aos outros e possamos viver como uma águia de Deus, em ambientes celestiais, em ambientes que estão do alto, em ambientes que o próprio Deus organizou para a nossa vida. Quantos estão entendendo a palavra do Senhor? Oh, aleluia! Irmãos, eu vou dar uma apressada aqui, porque tem muita coisa. Irmãos, outra coisa maravilhosa que eu aprendi fazendo este estudo, que o passarinheiro, ele só aprisiona pássaros que têm valor comercial. Só vai pegar pássaros que têm uma bela plumagem, um belo canto. Não, se ele pegar um chupim, ele vai largar, é comum. Se ele pegar um João de Barro, exatamente no momento ele vai soltar. Se ele pegar qual outro? Pardal, comum, obrigado pastor. Se ele pegar ali um pássaro comum, imediatamente é só perca de tempo, ele vai largar, vai soltar. Agora se ele pegar um curió, se ele pegar um trinca-ferro, se ele pegar um canário belga, canário terra, canário vermelho, azul, se ele pegar alguns pássaros, um pintacilgo, tem pássaros, irmãos, que valem aproximadamente 20 mil reais, de 5 a 20 mil reais. Se ele pegar esses pássaros, ele vai reter. Sabe o que é que eu quero falar com isso, irmãos? O diabo tem preparado laços após laços contra a tua vida, porque você tem valor no reino de Deus. Agora você entende o porquê que o inimigo prepara tantos laços contra a sua vida. É laço no trabalho, é laço em casa,
é laço no trânsito, é laço na vizinhança, é laço no condomínio onde você mora, é tanto laço, irmão, que a gente não entende, mas Deus te trouxe aqui para te dizer, sabe por que o inimigo tem preparado tantos laços contra a tua vida? Porque você foi pago pelo preço de sangue de Jesus. Sabe por que o inimigo tenta te aprisionar nas angústias, nas aflições? Porque o teu cântico tem valor, a tua adoração tem valor, o teu louvor tem incomodado o inferno, o teu louvor é precioso aos ouvidos do Senhor. É por isso que o inimigo quer te aprisionar, é por isso que o inimigo quer te colocar preso, é porque você tem valor no reino de Deus. Só quem tem valor aqui adora e glorifica o nome do Senhor. Você tem valor, você tem importância. A Bíblia diz que o povo de Deus é geração eleita, povo adquirido, sacerdócio real, nação santa. A Bíblia diz que você é luz do mundo, sal da terra, que você é testemunha de Cristo nesta terra, embaixador do Senhor, que você é templo do Espírito Santo, santuário do Deus vivo, tabernáculo do Senhor. A Bíblia diz que você é testemunha, a Bíblia diz que você é ovelha, você é a menina dos olhos de Deus, você é a noiva do Cordeiro, você é eleito, você é escolhido. Então levante a tua cabeça, manda embora toda a tristeza, porque você tem valor e a tua adoração tem valor aos olhos de Deus. Oh, aleluia. Uma forma que o diabo tem utilizado de aprisionar o homem é tentando menosprezar o ser humano, dizendo que ele é um zero à esquerda, que ninguém se importa com ela, ninguém se importa com ele. A forma que o inimigo tem utilizado para deixar a pessoa em tristeza, em angústia, em depressão, é dizer que você não vale nada. Mas o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui para te dizer que você foi pago não com ouro e nem com prata, mas você foi pago pelo precioso sacrifício de Jesus. Você tem preço de sangue, Jesus morreu para te pagar, Jesus morreu para te comprar, você pertence a Ele. Então levante a tua cabeça, porque você tem valor. João capítulo 15, o versículo 16, Jesus disse: não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós, e vos nomeeis, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. A Bíblia diz em Isaías 43, e o versículo 1, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel: não temas, eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Você não é do diabo, você não foi feito para estar aprisionada, você não foi feito para estar laciado pela angústia, pela depressão, pela preocupação, pela insônia. Você foi feito para estar livre, livre, livre pelo poder de Deus. Falamos do laço, falamos de quem é o passarinheiro, quem é o caçador. Agora, para a gente finalizar de uma forma extraordinária, nós temos que falar quem é aquele que livra do laço. Quem é aquele que livra? Jesus. Porque Jesus, ele é especialista em se livrar de todo tipo de laço. Jesus é especialista em se livrar de laços. A Bíblia diz em Mateus capítulo 4 que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, e Jesus teve fome. Quando Jesus teve fome, o diabo prepara um laço para Jesus, e ele fala assim: Jesus, se tu és o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. E aqui tem algumas lições. Porque olha a proposta do diabo: prova que você é filho de Deus,
prova o teu DNA, prova a tua filiação. No Evangelho de Mateus, capítulo de número 3, Jesus Cristo é batizado por João Batista no Rio Jordão. E no momento que ele é batizado, vem uma pomba, vem o Espírito Santo em forma de pomba sobre os ombros de Jesus, e a voz do Pai dizendo: este é meu filho amado em que me comprazo. Oh, aleluia. Então em Mateus capítulo 3, o Pai está dizendo: este é meu filho. Agora em Mateus capítulo 4, o diabo quer colocar em dúvida isso. O diabo quer gerar uma dúvida no coração de Jesus, dizendo: se tu és o Filho de Deus, será que você é mesmo? Olha, que porque se você fosse, você não estaria passando por essa necessidade. Se você fosse, você não teria fome. Se você fosse, você ia resolver esse problema rapidinho. Olha o laço que o diabo arma para nós: que a gente não pode passar necessidade, que a gente não pode passar por momentos difíceis. Mas Jesus, ele saiu daquele laço dizendo: mas está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aí o diabo, ele vai para o segundo laço. Ele vai com Jesus no pináculo do templo, um lugar muito alto, e ele fala assim: Jesus, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem para pegar em tuas mãos, e os teus pés não tropeçarão em pedra alguma. Irmãos, o diabo estava citando o Salmo 91 e o verso 11 para Jesus. Mas observe que novamente ele diz: se tu és o Filho de Deus. Ei, irmãos, Jesus não se preocupou em provar quem era o seu Pai. Por quê? Porque quem conhece a sua identidade não precisa ficar provando quem ele é. Quem sabe o que ele é não precisa ficar provando para os outros de quem ele é filho. Mas o diabo estava dizendo assim: ó, se joga, se lança, arremessa. Olha, você vai curtir todas. Olha, você vai ver uma bela paisagem, a adrenalina vai ser da hora. Você vai curtir 1.000.000. Você vai se jogar e não vai dar nada. Vai ser emocionante e não vai dar nada. Por quê? Porque lá embaixo vai ter anjo para te livrar. Olha o laço do diabo. Aí Jesus, como é especialista em se livrar de laços, ele diz: mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Observe que o primeiro laço do diabo foi na área fisiológica, na área física. Jesus estava com fome, foi para suprir uma necessidade física. O segundo laço do diabo foi para suprir na área emocional. Se joga, vai ser emocionante, você vai gostar, você vai curtir. Então o primeiro laço era na área física, o segundo laço era na área emocional, e o terceiro laço era na área material. O diabo mostra as glórias deste mundo, os impérios deste mundo, e o diabo fala assim: tudo isso eu te darei se você se prostrar aos meus pés e me adorar. Observe que o laço do diabo é dividir a nossa adoração. O diabo não disse assim: olha, Jesus, renuncia a Deus primeiro, nega a Deus primeiro, quebra a aliança com Deus primeiro e depois vem e me adora. Não, o diabo não se importa numa adoração dividida. Ele estava dizendo, em outras palavras: continua servindo a Deus lá, mas vem me servir aqui também. Adora a Deus lá, mas me adora aqui também.
O diabo não se importa em ter uma adoração dividida, mas o nosso Deus, Ele quer exclusividade. E Jesus Cristo se livra daquele laço dizendo: vai-te, Satanás, porque está escrito: só o Senhor teu Deus, só o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirá. Que tipo de laço o diabo tem preparado contra a tua vida? Que tipo de laço o inimigo quer te aprisionar? Sabe o que eu sinto do Espírito Santo para liberar esta palavra para algumas pessoas aqui nesta noite? Voe enquanto é tempo. Se livre deste laço enquanto é tempo. Desfaça este relacionamento enquanto é tempo. Desfaça essa amizade enquanto é tempo. Voe enquanto é tempo, para que este laço não te aprisione. Glória a Deus. Jesus é especialista em se livrar de laço. Quando trouxeram uma mulher pega em adultério, perguntaram a Jesus: a lei manda apedrejar, e tu, o que dizes? Era um laço, irmãos. Se Jesus falasse para apedrejar, ele estaria se contradizendo. Se ele absolvesse, estaria quebrando a lei. Então Jesus se livra do laço, respondendo: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Eu sou apaixonado por Jesus, irmãos, porque Jesus, os fariseus, os saduceus, os escribas, sempre tentaram pegar Jesus numa situação, sempre armaram laços, e Jesus se livrou de todos eles. Quando os fariseus enviaram algumas pessoas para perguntarem a Jesus se era lícito pagar tributo a César, essa pergunta era um laço. Mas Jesus se livra do laço dizendo: veja de quem é a cara, de quem é o rosto que está nesta moeda. Então, dê a César o que é de César, e dê a Deus o que é de Deus. Quando Pedro rogou ao mestre que tivesse dó de si mesmo e não fosse para o Calvário, era um laço para tirar Jesus do propósito. Quando Jesus estava crucificado e sugeriram para ele descer e abandonar a cruz, era um laço para tirar Jesus da sua missão. Mas Jesus é especialista em se livrar de laço, e como ele se livrou de todos os laços, ele te ajuda, ele te alerta, ele te dá sabedoria, ele te dá entendimento, para que você tenha uma vida em liberdade em Cristo Jesus. Eu não sei de você, mas eu estou sentindo uma glória do Senhor. Deus está falando para vidas aqui: ei, o que eu tenho para você é alimento do alto. O que eu tenho para você são coisas celestiais. O que eu tenho para você não são coisas passageiras, terrenas, que estão apodrecendo neste mundo, que estão apodrecendo neste chão. O que Deus tem para você é alimento ligado com a vida. Olha o que diz a Bíblia em Hebreus capítulo 4 e o versículo 15: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. É por isso que Jesus nos ajuda a vencer os laços, porque armaram laços para ele também. Mas observe o que diz o versículo que nós lemos no início: porque ele te livrará do laço do passarinheiro. Observe que não somos nós que se livramos deste laço, mas é Deus quem nos livra, é Deus quem nos liberta. Um pássaro enlaçado, ele vai tentar sair do laço, vai se debater, vai tentar voar, vai utilizar todas as suas forças,
Mas cada vez que ele tentar se livrar do laço, mais o laço aperta. É que nem uma algema. Quanto mais o cidadão tenta se livrar daquela algema, a algema vai apertando cada vez mais. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer: você não vai sair desse laço sozinho, mas eu, o Todo-Poderoso, te livrarei deste laço. A mão de Deus vai desatar este nó. A mão de Deus vai trabalhar ao teu favor. É a mão de Deus que vai te deixar livre, que vai te libertar, que vai mudar os teus gostos, os teus desejos. É a mão de Deus que vai trabalhar no teu caráter, no teu coração. É a mão de Deus que nos livrará de toda espécie de laço. Quantos podem adorar e glorificar aquele que livra? Glória a Deus. João capítulo 8 e o versículo 32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8 e o versículo 36, a Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A palavra livrar significa desembaraçar, resgatar, libertar, deixar livre. E um salmo muito interessante, Salmos de número 124 e o verso 6, a Bíblia diz: bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. Está falando de um certo inimigo. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. Lembra de onde Deus te tirou, meu irmão? Lembra de onde Deus te tirou, minha irmã? Já éramos para estarmos mortos. Éramos para estarmos numa cama em depressão, ou até mesmo preso, não sei. Cada um teve o seu laço. Mas hoje você está dentro da casa do Pai, dando cânticos a Jesus, louvando ao Todo-Poderoso. Sabe por quê? Porque Jesus te tirou daquele laço. Jesus abriu a gaiola e você está livre, você está solto, você tem liberdade para adorá-lo, glorificá-lo. Hoje você está dentro da casa do Pai. Sabe por quê? Porque Ele te livrou, Ele te livrou, Ele te livrou de todo tipo de laço. É Deus. Tá bom, irmão Peterson, esse pássaro está livre, foi solto. E agora? Agora é tempo de voar. Agora é tempo de vivenciar novos horizontes, novas atmosferas, novas perspectivas, novos sonhos, novas metas, nova mentalidade. Deus te deu asas para voar. Você não é uma galinha, você é uma águia de Deus. Você é uma águia do Deus Todo-Poderoso, que se renova, que tem se alimentado de coisas do alto. Então seja livre para voar, seja livre para galgar voos mais altos, seja livre para vivenciar experiências novas, uma atmosfera nova, uma perspectiva nova. Deus tem coisas novas para você. Deus lhe deu asas, então voe. É hora de ser livre. Deus te fez para tomar voos altos, então volte a voar. Seja livre pelo poder de Cristo. Será que você pode levantar a tua mão direita para o céu e fechar os seus olhos? Deus está quebrando laços aqui nesta noite. Laços da depressão, laços do complexo da inferioridade, vozes que te dizem que você nunca chegará, que você não é capaz, que não será possível, laços do pensamento negativo, laços da ansiedade, laços da preocupação, laços da pornografia, laços da droga, laços da bebida, laços de brigas, laço da ira, laço da raiva, laço da falta de perdão. Eu não sei qual é o laço que tem te apertado, mas Deus te trouxe aqui para te dizer: Ele te livrará, Ele te livrará, Ele quebrará o laço, Ele quebrará o laço, e você está livre pelo poder de Deus. Com permissão do pastor, amada igreja, se levante, mas se levante adorando e glorificando.
Aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado. Aleluia. Aleluia. Oh, Deus fiel. Aleluia. Aonde estão aqueles que têm um cântico para o Senhor Deus? Obrigado, Jesus. Talvez você é um pássaro ferido. Oh, aleluia. Se por gentileza a equipe de louvor puder me ajudar nesse momento. Aleluia, Jesus. Aleluia. Talvez você é um pássaro ferido. Roubaram a tua liberdade de voar. Te prejudicaram de tal forma que você nem está mais sonhando com coisas altas. Talvez puxaram o teu tapete de uma tal forma terrível que quebraram as tuas asas. Você é um pássaro ferido. Roubaram o cântico, a tua adoração dos seus lábios. Mas eu quero te dizer que aquele que te ama, aquele que te resgatou, aquele que te libertou, Ele vai sarar esse pássaro ferido. E você vai voltar a voar. Receba esta palavra profética da parte de Deus. Você vai voltar a sonhar. Você vai voltar a ter vigor. Você vai voltar a ter perspectivas, coragem, ânimo, força. Você voltará a voar voos sobrenaturais com o teu Deus. Aleluia! Eu creio, Pai. Deus. Independente se você é crente ou não, a palavra é: Deus falou contigo nesta noite. Você tem observado laços após laços na sua trajetória, no seu caminho. Você tem observado que o inimigo tenta te aprisionar de toda forma. Uma hora com uma coisa, outra hora de outra forma. Saiba você que você tem valor ao reino de Deus. Se você não fosse importante, o diabo não se preocuparia com você. Agora você entende o porquê de tantos laços, de tantas armadilhas, de tantas arapucas, de tantas ciladas. É porque o teu cântico tem valor. Você tem valor aos olhos de Deus. Você tem valor aos olhos do Pai. Você é muito importante no mundo espiritual. Deus te trouxe aqui para te dizer: você tem valor. Então voe. Voe. Se você entendeu a voz de Deus e sabe que Deus falou contigo, rapidamente eu gostaria que você saísse do seu lugar. Venha à frente em nome de Jesus, e nós vamos clamar ao Deus Todo-Poderoso. Se você entendeu a voz do Senhor para a tua vida, sai do teu lugar rapidamente em nome de Jesus. Jesus tem um alimento do alto para te dar. Jesus tem um alimento do céu para te dar. Seja livre em nome de Jesus. Eu sei que Deus falou com vidas aqui. Venha. Venha, serva de Deus, servo de Deus. Lembra da onde Deus te arrancou. Lembra da onde Deus te tirou. Deus quebrou laços terríveis contra a nossa vida. Laços do engano, laços da mentira foram preparados contra você. Mas hoje você está na casa do Pai, adorando e glorificando ao nome do Senhor. Aleluia. Aleluia.
dessa situação, desta circunstância? Há quanto tempo você tem lutado contra a depressão, contra a tristeza, contra a angústia, contra a ansiedade? Há quanto tempo você tem se debatido, perdido o sono, perdido a paz? Mas Deus fala com vidas aqui nesta noite. Ele te livrará. Ele te livrará. Essa é a palavra profética da parte de Deus. Ele te livrará. Ele te livrará. Ele te livrará. Ele corta o lança. Ele quebra o arco. Ele é poderoso para te livrar. Eu vou insistir mais um pouco, porque eu sei que tem vidas que precisam receber esta oração. Sai do teu lugar rapidamente. Venha, venha, jovem, moça, moço. Aleluia. O diabo prepara laços na área física, emocional, na área material, na área sentimental. Em nome de Jesus. Igreja, fecha os teus olhos. Segura para mim. Igreja, fecha os teus olhos. Glória, glória a Deus. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos. A função do pregador não é comover você. Glória a Deus. A ideia da palavra não é mexer com os teus sentimentos. A ideia do poder de Deus não é implorar para você para que o milagre aconteça. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus, sem nós, Ele continua sendo Deus. Deus sem eu e você, Ele continua sendo Deus. Se você não compreendeu a palavra, Glória a Deus. o que Deus quer fazer nesta noite é te livrar do laço. Glória a Deus. Se você não entendeu a palavra, o que Deus quer fazer é abrir os teus olhos para as distrações que estão te chamando para o laço. Fecha os teus olhos aí agora. Quantas propostas o diabo tem feito para ti? Quantas propostas Satanás tem feito para você? Uma mensagem que você recebe no teu celular, um relacionamento que está fora daquilo que Deus te agrada. Igreja do Senhor, eu quero dizer para ti que se o Pedro terminasse a mensagem aqui agora, para mim eu estava satisfeito. Sabe por quê? Porque eu clamo a Deus, e a oração do Pai Nosso fala assim, ó: Senhor, não nos deixeis cair em tentação. O Senhor não manda nós orar, irmãos, por pecado, ou seja, para Ele livrar nós do pecado. Não, é da tentação. É a mesma palavra que está sendo pregada aqui hoje. Escute, irmão, é contra o laço. Não caia no laço, para depois você me pedir oração e falar assim: ah, pastor, ora por mim, porque eu pequei, porque eu caí. Ei, o laço está armado. Sabe o que todos nós deveríamos fazer, irmão? Todos nós deveríamos estar aqui. Sabe por quê? Porque você orar por causa do laço depois que pegou na tua perna. Ah, Senhor, me livra da gaiola, me livra da prisão. O Senhor está te dando uma oportunidade para você não cair nos laços. Fecha os teus olhos. Senhor, mostra onde está o laço na vida do meu irmão agora, Pai. Mostra onde está o laço, Senhor. Tira do coração da tua igreja, Pai. Senhor amado, toda a incompreensão, Pai, é um laço de Satanás. Meu Deus amado, teu povo ficar desapercebido da mensagem tão poderosa que está sendo ministrada nesta noite. Eu clamo a Ti agora, Senhor. Mostra ao coração do teu povo.
Mostra o coração da tua igreja onde está, Senhor. A cada um de nós aqui. Mostra para nós, Pai. Mostra para nós, Pai. Aonde, Senhor, Satanás está armando o laço. Senhor, se é na área sentimental, se é na área material, meu Pai amado, se é na área, meu Pai amado, física, mostra agora, Senhor. Quantas vezes, Senhor amado, nós lutamos contra sentimentos. Quantas vezes nós lutamos, meu Pai amado, contra pensamentos. Quantas vezes nós lutamos contra desejos. Eu clamo a Ti agora, Pai. Mexe com o Teu povo. Revela, Senhor. Eu quero te convidar agora ao convite do evangelista Pedro. Saia do teu lugar. Venha aqui para frente. Venha porque tem muita gente que precisa vir aqui. Venha porque você está distraído. Satanás está tentando roubar a tua bênção. O inferno armou esse laço, mas como foi declarado aqui, hoje na autoridade do nome de Jesus, o inferno não terá autoridade contra a tua vida. Glória a Deus, aleluia. Venha, venha, venha. Clama, igreja, clama. Se você é livre, se você está voando, então intercede agora, porque hoje é dia de milagre, e o Senhor trouxe vidas aqui para serem libertas. Venha, 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 venha. Vem, 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 porque hoje este laço está sendo desfeito pelo poder da palavra. Venha, porque hoje o Senhor está despedaçando esse laço das trevas. Senhor, quebra agora, Pai. Quebra esse laço agora. Quebra na vida do meu irmão. Quebra na vida da minha irmã. Quebra, Senhor, agora. Quebra essa obra do diabo, Pai. Satanás, eu te repreendo na autoridade do nome de Jesus. Toda a tua obra maldita, tudo que você intentou contra os escolhidos do Senhor, hoje é quebrado. Todo laço. Todo laço, todo laço, todo laço. Quebra, Pai, agora. Quebra agora, Pai. Quebra agora, Senhor. Quebra agora, Senhor. Põe por terra agora, Jesus. Nós declaramos o teu povo livre. Livre para alçar voos altos. Livre, Pai, para alçar voos, Pai. A Deus amado, poderoso, na tua presença, Pai. Clama, igreja, clama, igreja, clama, irmão. Quebra o laço, Pai. Quebra o laço desse trabalho. Quebra esse laço, Pai, do casamento. Quebra o laço agora, meu Pai amado, das finanças. Quebra, Pai, esse laço agora, Pai. Quebra esse laço agora. Nós declaramos que todo laço seja quebrado. Nós declaramos que todo laço seja destruído. Nós declaramos que toda obra do inferno agora seja quebrada na autoridade do nome de Jesus. Pai, o Senhor não nos deu espírito de covardia, não, Senhor. O Senhor nos deu espírito de ousadia. O Senhor não nos deu espírito de timidez, não, Senhor. O Senhor nos deu espírito de ousadia. Eu repreendo na autoridade do nome de Jesus toda obra contrária, toda declaração do inferno, todo laço de Satanás. E declaramos um Deus de milagre sobre cada vida aqui hoje, Senhor, porque Tu és poderoso para operar maravilhas, Pai. Para a glória do Teu nome, Jesus. Assim nós oramos, assim nós cremos e declaramos a vitória em nome de Jesus. Aplauda, aplauda, aplauda.